Bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio do podcast da Judite. E hoje aqui a gente tem a honra de receber o Alexandre, que é o CTO da OmniJus, uma empresa que é parceira nossa já há alguns anos. E acho que a gente tem muita história para contar juntos aqui hoje, né, Alexandre? Nem diga. Desde o início da Judite a gente está trabalhando nessa parceria, né? A gente não tem nenhuma relação praticamente de cliente-fornecedor, né? Isso aí fica secundário, porque o que a gente faz é trocar experiência, resolver problemas juntos e criar solução, que é o que importa para o mercado, né? Com certeza, é realmente uma relação muito mais próxima hoje que de cliente e fornecedor. Cara, conta pra gente um pouquinho hoje de como nasceu, né, OmniJus, que estágio vocês estão hoje e qual que é os perrengues hoje que vocês passam ali dentro, qual que é o teu trabalho lá, como que tá a operação? Na verdade, nós temos aí quase 5 anos de história, né, e os primeiros 2 anos e meio foi praticamente um MVP, né, a gente fazendo as provas de conceito, apanhando muito porque o mercado de capturas dos tribunais, né, do sistema judiciário brasileiro é um negócio, um assunto complicado, delicado, né? Vocês devem saber melhor do que eu que são 27 tribunais, 34 sistemas, só na esfera civil, né? Ainda sem falar de federal, etc. São ao todo mais de 90 sistemas para acompanhar e monitorar. E a OmniJus, ela tem como proposta ser um marketplace, o equivalente a um Uber para os advogados que prestam serviço para empresas de grandes volumes. Então a gente, nesse meio de campo, tem um tripé que é baseado, primeiro, na captura da atualização diariamente dos tribunais, e aí vale uma ressalva que é a questão da captura, além de ser diária, trazer os anexos para que a gente tenha eficiência na esteira de tratamento dos processos dos clientes. A segunda, que é a plataforma propriamente dita, né, como eu disse, é um equivalente a um Uber, né, um marketplace. E a terceira, que são os escritórios parceiros, que são o análogo ao motorista para o Uber. Os escritórios parceiros são onde os legal ops e os advogados fazem a avaliação final, mas para isso eles têm que receber já qual é a providência a ser tomada, com base na movimentação, nos documentos, nos autos do processo. E a gente, na verdade, até novembro de 23, quando eu conheci o João e a gente começou a parceria imediatamente a desenvolvê-la, a gente tinha como primeiro passo justamente criar essa integração, né, para o monitoramento em tempo real, porque são dezenas de milhares de processos que a gente tem, todo dia entram centenas, saem centenas do monitoramento, todo dia os 10 mil, 20 mil processos têm que ser consultados em todos os tribunais, né, para pequenas exceções de delays, até porque o próprio sistema do tribunal não tem a estabilidade que a gente espera, né? E como a gente sempre brinca, é uma brincadeira de gato e rato, né? Porque a gente tem alguns estados que eu não vou citar aqui para não parecer algum tipo de preconceito, né? Mas tem alguns estados que tem uma quantidade de sistemas para um mesmo rito legal incompreensível, né? Para quem está de fora. E ainda esses sistemas todo dia, toda semana tem uma mudança que você não tem como prever. E aí a gente fica ali nessa sinergia. Então hoje a OmniJus, para concluir, Fernando, a gente está num estágio justamente de estabilizado o nosso modelo de negócio, né, e como eu disse, é um tripé. Se a perna que a gente tem com a Judite, ou JudiIT, né, como eu costumo às vezes brincar, não tiver muito bem arredondada, o nosso negócio vai sofrer. Então a gente não pode, em hipótese alguma, abrir mão do serviço. E eu posso falar, depois de ter passado por alguns testes, alguns contratos, que não tem concorrente à altura da JudiIT. Não tem, né? A gente agora está então na fase para concluir de tração, ou seja, de aumentar a quantidade de clientes corporativos que a gente tem, né? Aumentar os portfólios. E a gente está, inclusive, trabalhando com outras frentes que historicamente eram de concorrentes imbatíveis. A gente está batendo de frente com eles, né? Como parceria, unindo a busca de processos distribuídos, de autos, de monitoramentos, de segmentos específicos de processo, que aí envolve mais do que simplesmente qual é a empresa, alvo ou requerente daquele processo, e a gente só está conseguindo fazer isso com a parceria que a gente tem. Essa semana mesmo foi uma semana atípica em que a gente trabalhou até algumas madrugadas para conseguir criar novos serviços e crescer, né? Então a OmniJus hoje está em ramp-up total, né? Não por coincidência, como a Judite também está, e a gente espera continuar nessa tocada de crescer juntos. Legal, esse é o feedback que a gente gosta de ouvir, né? Certeza. E, como você estava falando mesmo agora, por ser tão complexo hoje, os sistemas dos tribunais, estados que têm vários sistemas para a mesma instância, tem vários processos ali, é um mercado muito restritivo de se entrar, não em questão de conhecimento, mercado judicial, né, tecnologia para o mercado jurídico. Como que vocês chegaram aí? Como nasceu a OmniJus hoje? Na verdade, o founder, né, que é o Zé Reinaldo, que se tornou amigo nosso também, né, meu amigo pessoal, mas a gente está há 4 anos trabalhando junto nessa empreitada. A gente já enfrentou vários bons e grandes desafios, né, mas ele é o idealizador.
Ele é um advogado bastante experiente, né? Tem 35 anos de carreira, atua em outros setores que não o de cível massificado, né? Mas mesmo assim ele enxergou oportunidade, teve outras experiências com carteiras massificadas e com isso ele idealizou justamente unir o conceito de marketplace, né? Que tem ali como base o Turk System, né? Que é justamente o uso pulverizado da mão de obra disponível, né? E qualificada, obviamente, né? Então, sempre fazendo analogia para não ficar confuso para quem está ouvindo, né? Do mesmo jeito que o motorista do Uber tem que ter um carro, tem que ser habilitado, né? Para você pegar uma tarefa, né? Que a gente chama da esteira da Omnijus, que é uma etapa ou uma atividade pontual de um processo, você tem que estar tecnicamente preparado para isso. Então ele teve essa ideia e justamente vislumbrando que essa construção permita que a gente crie bases mais dinâmicas e inteligentes para as áreas jurídicas, né? A área jurídica no Brasil não tem a cultura de gestão estratégica por falta de dados. E como é que se constrói os dados? Fazendo uma esteira em que você trate o processo de forma automatizada, conforme os objetos daquele processo, acompanhando o movimento dele dentro dos tribunais, né? E aí você tem que monitorar toda a movimentação, todos os anexos, as intimações, as publicações, os despachos. Por isso que o tripé não funciona sem essa perna, né? Ele vai cair, inevitavelmente. E com essa ideia, aí foram vários acertos e erros, né? Muito mais erros que acertos. A gente sabe que é errando que se aprende muito mais. E é nessa cultura de procurar solução e não culpados que a gente consegue fazer a roda girar, né? E conseguir evoluir, tá sempre em melhoria contínua, nunca acomodado, porque o ser humano tem o hábito, né, tem a tendência a se acomodar quando as coisas estão bem. A gente não, a gente tá sempre procurando crescer, inovar, expandir. E eu acho que essa compatibilidade de cultura com a Judite, né? Através das pessoas lá, faz com que a gente consiga rapidamente errar, identificar o erro, analisar a causa e corrigir. E seguir para o próximo desafio, Legal. E vocês estão com a gente hoje, né? Faz menos tempo que vocês têm como empresa. Sim. Esperando. Como que era o cenário antes de conhecer a gente? Né? Como que vocês superavam antes? E qual que é o maior impacto que tu enxerga aqui? A centrada junto com vocês, causou uma operação... O cenário era o mais caótico possível, Fernando. Assim, impossível descrever como é que você trabalha quando um serviço, dada a complexidade, aí eu não estou aqui trazendo nenhum juízo de valor, mas até então, nada do que era oferecido, o mercado não tinha o nível de maturidade que tem hoje. Depois, eu posso falar eu tenho 35 anos de carreira também, estou desde 2001 no meio de startups, eu vim de mercado financeiro, né? E eu já passei diversas indústrias no modelo de startup, sendo que em 2000 nem existia esse termo startup, né? Era uma empresa baseada em tecnologia que tinha uma escala com desmonetização. Whatever, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Ninguém conseguia entregar, independente do preço que você pagasse, o serviço, né? Tanto é que a gente acompanha os movimentos do mercado de fornecedores que até então tentaram construir uma tecnologia de atualização, né, de busca em tempo real nos tribunais, desistiram, viraram distribuidores da Judite, né? Assim, não importa o nome, nem quem é, nem de onde é, mas a gente sabe que houve esse movimento, né? E justamente quando a gente identifica alguma falha no nível de serviço que impacta na ponta, é onde a gente justamente senta, vira algumas madrugadas juntos e resolve o problema, né? Eu aqui monitorando em tempo real toda a arquitetura da Judite, que a gente consome praticamente todos os serviços, e o que está faltando a gente vai começar a consumir em breve, porque a gente tem projetos já andando para o segundo semestre que vão focar na busca seletiva de reporte customizado dos tribunais. E isso a gente criou essa sinergia positiva de estar sempre crescendo, aprendendo, errando, né? Também teve erro do nosso lado, que a gente como parceiro conseguiu solucionar através de conversa, negociação, concessão mútua, e assim a gente consegue crescer. Então, o que existia era um cenário caótico, caro e ineficiente, que não atendia o nosso modelo de negócio, e era um dos motivos do nosso não começo de operação full e visando agora tração. Por quê? Porque a gente ainda estava em estágio de MVP, tentando estabilizar justamente, dentre outras coisas, uma das grandes big issues, né, que a gente tinha era o monitoramento de processo em tempo real, que agora está resolvido. Graças a Deus. Comentou que foram 2 anos, mais ou menos, de desenvolvimento do MVP até entrar no mercado. Ali dentro. E eu acho que se tivesse começado já com acesso a uma estrutura como a nossa desde o início, teria diminuído esse tempo? Teria acelerado, certamente, né? Porque, na verdade, a gente
Processo digital, como toda transformação digital, é baseado em tecnologia, mas em pessoas, né? Quando o pessoal fala, que eu brinco, né? Aspas, problema de sistema, né? Tudo que alguém não entende é problema de sistema. Ou é problema de tecnologia, mesmo que não seja, né? Então, voltando ao exemplo, né? Se você tem um iFood, mas não tem um restaurante ou não tem um entregador, a plataforma não vai fazer nada sozinha, né? Se você tem um Uber e não tem um motorista e o passageiro, a mesma coisa, né? Com o Minijus não é diferente. Se eu tiver a minha plataforma full, mas não tiver o monitoramento real-time que a Judith fornece, a carteira de processos e o advogado do escritório parceiro, a gente também, como todo mercado de 3 lados, né, que o marketplace nada mais é do que isso, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa sempre estar passando por esse amadurecimento do MVP. O que aconteceu? Respondendo objetivamente a sua pergunta. Nesses primeiros 2 anos, dado que do tripé, a perna, monitoramento real-time dos processos não existia e o pouco que existia não funcionava, a gente ficava buscando formas de compensar isso no nosso modelo de negócio. Isso ou aumenta a nossa tecnologia própria, porque a gente tem que seguir com outras estratégias de gestão processual, ou vai sobrecarregar o lado humano e vai encarecer a nossa remuneração, né, enquanto plataforma, que a gente faz a intermediação e tem a responsabilidade por aquilo. Então, com certeza, se a gente tivesse no momento 0 um parceiro do nível da Judith, a gente teria encurtado aí 50% desse prazo que a gente teve de problemas. E aí depois que a gente descobriu isso, a gente teve um último player aí que saiu do mercado, deu write-off na operação, saiu do mercado. E assim, um belo dia, o diretor comercial da empresa falou, olha, os sócios descontinuaram a operação. Eu, oi? Como assim? Aí eu, né, puxei o famoso Google. Alô, João atendeu. My friend, falei com outros concorrentes também. Nenhum deles tinha o modelo que a gente precisava, que ele é muito, em nível de detalhe, ele é o mais analítico possível, ou seja, cada processo, cada movimento, cada conjunto de anexos de cada movimento. Esse nível de detalhe passa despercebido quando você fala de um escritório tradicional, né? Ou semi-automatizado até, que usa um RP, etc, né? É muito comum, e eu aprimorei essa comparação com Uber ou com iFood, etc, porque justamente a primeira impressão de quem é do meio jurídico, né, dos advogados, é que a Minijus é um RP, e nós não somos um sistema. Nós somos uma plataforma como serviço de marketplace. E para eu ter essa eficiência, essa agilidade, esse custo reduzido, né, que a gente oferece, é o famoso mais por menos no mercado de produto, né? A gente precisa ter essa atualização com um custo acessível, compatível, mas no menor nível de granularidade no monitoramento possível e com todos os objetos daquele monitoramento. E não existia, simplesmente não existia. Em resumo, eu tenho um processo que tem, vamos supor, um processo de algum tempo, tem 200 movimentações com cerca de 400 documentos anexados, ok? O máximo que se conseguiria antes da Judith era um PDFzão com todos os 400 documentos. Aí você imagina um advogado ou uma pessoa que tem uma tarefa de uma etapa específica de um processo, tendo que fazer a busca num documento de 400 páginas, se fosse um por página, para responder uma pergunta de um questionário da nossa arquitetura jurídica. É inviável. Então foi aí que a coisa realmente decolou junto. Legal. Vocês têm clientes que estavam com vocês já desde antes do processo. E eles sentiram muito esse impacto do feedback com vocês? Sentiram, na verdade, assim, não em relação à gestão do processo propriamente dito, mas em relação ao resultado e à velocidade com que a gente responde a qualquer nova demanda ou qualquer preocupação. E a gente está junto, né? Da mesma forma que a Judith vem trabalhando isso fortemente, a gente está junto também formando esse mercado, né? De marketplace jurídico, de legal ops, usando a inteligência artificial, sem hype, né? De forma objetiva, com valores gerados objetivamente. Então, um exemplo. Quando a Judith me entrega um movimento, um documento, que é uma sentença, por exemplo, ou uma petição inicial, pouco importa. Na esteira daquela causa do pedido do processo, a gente já tem mapeado na plataforma quais são as informações jurídicas que a gente precisa para saber se eu vou seguir pelo caminho A, B ou C, se vai ser um recurso, se vai ser um agravo ou qualquer coisa do gênero, ok? O que na prática a Judith permite? Que eu pegue aquele movimento de ontem com o despacho do juiz, que às vezes nem a citação chegou ainda, né? A gente não, o cliente nosso da outra ponta, né? Ou a empresa nem foi intimada ainda, mas a gente já recebeu aquele documento,
já pegou a nossa análise jurídica da arquitetura, que é pré-definida, já submeteu a um LLM, né, um Large Language Models de inteligência artificial, que lê esse documento, responde o questionário e entrega para um advogado pegar o que ele levaria 40 minutos para fazer, ele faz em 3. É tão simples quanto isso. E isso é o que é a beleza do negócio de ter um ecossistema digital azeitadinho, né, um termo não técnico, mas que funciona de forma suplementar um ao outro. E, obviamente, do ponto de vista de gestão da nossa esteira, da esteira da Judite, né, que é parte imprescindível do nosso ecossistema digital, eu tenho lá os meus dashboards, né, meus painéis com meus indicadores, tanto para o cliente, quanto os internos para minha operação, quanto os financeiros, enfim. E qualquer oscilação de comportamento ali, a gente já falou, gente, João, Marco, né, que é o CTO da Judite, tem alguma coisa estranha aqui, dá uma olhada, peraí, vou olhar. Tem, não tem? Ok, se tem, a gente já de pronto começa a atuar numa mudança de rota ou numa alteração, né? Porque nem tudo se resume a uma mudança do tribunal também, né? A arquitetura não é uma coisa de captura desse volume de informação, nessa quantidade de origens, né? De sources diferentes, não é uma coisa trivial, mas a gente consegue, em parceria, responder satisfatoriamente, né? E, obviamente, depois de 2 anos e meio, né? Novembro de 23, a gente no monitoramento de processos completamente estabilizado. Aí assim, João, né? Aí a gente fala com o CPO, que também é founder, o João, fala com o Marco, olha, assim, a gente tem área logada, então acho que era legal se você tivesse aqui um reporting de credencial indisponível, aí troca ideias, desenha novas features juntos, ele, deixa comigo aí, põe na fila de produto, né, no roadmap de produto da Judite, implementa, libera, então é sempre satisfatório a gente não gastar energia com discussão de, isso aqui tá errado, isso aqui não funciona. Não, cara, assim, nós temos esse problema, temos essa alternativa, vamos resolver. É uma estratégia de trabalho para a solução, né? Não é o problema. Exato. Eu costumo dizer, quem procura só culpado não encontra a solução de nada. Vamos discutir essa energia, é a nossa solução. Foi legal esse comentário, porque hoje a gente tem, acho que 75% do total de requisições, de funções chamadas de API, foram construídas junto com nossos clientes a partir de discussões com eles, né? Ali quase a 4 mãos, entendendo o problema que ele tinha específico, como a gente podia ajudar. Processo. E acho que uma boa parte foi junto com vocês, provavelmente, nesse processo. Uma boa parte foi, não sei, obviamente, né? Eles devem saber, mas eu não sei o quanto, mas a gente sempre tem coisa nova. Agora a gente tem lá o reporting automático de status de credencial para a área logada de processo monitorado. Já tinha sido desenvolvido para outros clientes o monitoramento de distribuição de processos baseado em termos, né? Porque os sistemas dos tribunais não respondem, assim, põe o CNPJ lá, ele não vai trazer uma fração. Então você tem que buscar por termos, usar regulares expressions e tal. E estava pronto, e aí eu comecei a usar, e aí começamos a identificar a melhoria, tanto é que é por isso que esses últimos dias, por exemplo, no nossos ciclos de evolução, a gente teve mais um agora que é expandir e estabilizar essa funcionalidade de busca de distribuição por termos. Depois a gente vai ter um outro que é mais sofisticado ainda que é esse projeto que a gente tem para o segundo semestre. Então, essa sinergia gera essa retroalimentação, né? Legal. E acho que falando um pouquinho mais de vocês, né? Como tu comentou, vocês são marketplace, então o marketplace depende de diversas frentes para funcionar. Exato. Se uma das torneiras ali fecharem, parou de funcionar todo o processo. Problema sério, assim, não é que a gente vai completamente deixar de funcionar, mas vai perder severamente eficiência. Por quê? Porque uma ação que eu poderia resolver intraplataforma através do insumo que eu consumo diariamente da Judite, de dados e documentos, vai demandar que a pessoa faça isso através de outras ferramentas que a gente tem na plataforma, consultando no tribunal, semi-automático. E isso, obviamente, esse exemplo que eu dei com a aplicação concreta da IA em cima do que a gente recebe aí de entregável da Judite, a gente teria que fazer isso com uma etapa intermediária, que é a parte em que um ser humano tem que ir lá fazer esse trabalho. Porque não tem outra forma. Não tem outra forma, né? Se chega o movimento e não chega o anexo, também aí tem um outro grau de complexidade em relação a isso. Então a gente está sempre em constante, mas se interromper o serviço completamente, né? Assim, a gente já sente quando tem algum tribunal que tem uma concentração um pouquinho maior de processos, fulano, o sistema tal do estado tal tá fora do ar, ou mudou a arquitetura, a gente está fazendo um fix aqui que é rápido do ponto de vista da complexidade do que é, né, a alteração técnica, né, tecnológica, mas demorado do ponto de vista de quem precisa todo dia estar com o processo atualizado. Então, assim, se levar 3 dias para fazer, é rápido, né? Mas a gente está 3 dias defasado. Nesse período, naquele grupo de processos, a gente perdeu a eficiência. A gente tem que gastar mais hora homem, mais sustentação,
mais suporte para tentar suprir minimamente essa deficiência, né? E isso é do jogo, mas a gente busca mitigar isso o máximo possível, e aí vai criando as features, as ferramentas, que é bom para a Judite, é bom para a gente, é bom para o cliente final, é bom para o escritório parceiro, e assim a gente consegue acelerar bastante. E uma pergunta, vocês hoje estão crescendo bastante, pelo que a gente acompanha de vocês, acho que é uma trajetória muito legal, mas contar pra gente um pouquinho de como tem sido esse processo de crescimento, quais estratégias vocês têm usado para isso, para captar mais escritórios, mais clientes, para completar com esse ciclo, né, hoje do marketplace. Na verdade o que a gente faz a gente está buscando, obviamente, primeiro, garantir sempre a qualidade e sempre aprimorar o que a gente já tem na carteira, né? Mas a gente leva essa mesma proposta de mais por menos, ou seja, eu te entrego um Big Data Real Time, escritórios parceiros qualificados, um controle em tempo real de produtividade, de êxito, de retorno, de audiências, se a tua carteira tá deficitária de subsídios para você ser defendido nos processos, onde você está perdendo mais, então a gente consegue agregar, mas isso, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, depois dessa construção de lógica, a nossa dificuldade é criar os signos ideais para não ser confundido como um sistema RP jurídico, um sistema de gestão de carteira estanque. A gente é um ecossistema digital que se retroalimenta através dos escritórios, dos legal ops, dos advogados, dos tribunais pela Judite, né? E da nossa própria expertise jurídica e tecnológica, né? Que é justamente o que a plataforma digital agrega. E aí a gente teve um primeiro round, né? Aí de 12 meses que a gente estava disseminando essa informação, né? Quebrando o paradigma de que, olha, para o nosso cliente dono do processo, que é quem nos contrata na ponta, ele enxerga um serviço similar ao de um escritório tradicional, com a gestão automatizada, que ele enxerga como parcialmente um RP jurídico. E onde que está o diferencial? O nosso Big Data, Real Time, que é alimentado diariamente, 24 horas por dia, pela Judite, pelo Legal Ops e pelo advogado do escritório parceiro. E aí ele começa a perceber esse diferencial, né? Então, é a barreira de entrada de ser mais barato, relativamente, né? Ou seja, vantajoso, de ser mais eficiente e na última camada, de ser efetivamente estratégico com dados estruturados em tempo real. Então, todo e qualquer processo que entra e que sai, cada etapa, cada documento, cada análise jurídica, cada peça produzida automaticamente pela plataforma com base numa estratégia jurídica, você consegue visualizar ela num painel, num Analytics, né, do nosso Big Data, que você pode ver por tribunal, por causa raiz, por advogado, por ofensor, por comarca, por vara, chegando até no juiz. Então a gente consegue dizer, por exemplo, olha, e obviamente, porque a gente tem a informação sendo alimentada em tempo real, né? Como eu disse, da Judite e Escritórios. Se tirar um dos dois, acabou a brincadeira, não tem mais. Então é Judite e Escritórios. A gente consegue chegar e dizer, olha, o juiz Fernando, quando ele pega uma causa da sua empresa, ele não alivia. Então acho que vale aí uma estratégia de despachar, fazer mais audiências com o juiz, explicar, entender o que está acontecendo, para preparar, para que nos próximos processos que chegarem, né, a gente esteja melhor estruturado juridicamente, e aí é um conjunto, né, por isso que a gente chama de ecossistema digital. E agora a gente está justamente na fase de amadurecer para crescer. Então nós contratamos um diretor comercial, que começa agora em julho, para ficar focado nisso, né, eu como co-founder lá, e o Zé Reinaldo no mercado jurídico já bastante, com networking bastante amplo, e a Bruna, que é a nossa gestora jurídica, né, a diretora jurídica, co-founder também, a gente está unindo os esforços nessa direção. E aí eu vou dar um pitaco aqui, né, um guess, inevitavelmente, do mesmo jeito que eu trago informações de concorrência de mercado para a Judite, vai acabar acontecendo de a gente também começar a colaborar. Eu já cheguei até a fazer, em nome da parceria, né, reunião com prospects da Judite para sugerir alternativas de solução de uma empresa que estava comprando um determinado serviço, mas não sabia muito bem como consumir aquele entregável, né? Aquela quantidade de dados e documentos que a Judite entrega. Olha, vai por aqui, isso não é trivial, uma coisa mais básica, né? Mas em algum momento vai aparecer, inevitavelmente, uma situação de, olha, tem uma empresa grande, com uma carteira, que tem esse perfil, está procurando redução de custo, com eficiência, com capacidade de análise estratégica.
Aí a gente vai unir forças. Com certeza. Mais ainda, né? O que é difícil ainda, né? Exatamente. E na estrutura que vocês têm hoje, né, quando estão com isso agora, estão trazendo um diretor comercial para esse momento mais maduro agora, né, do mercado? Exato, assim, criando... Pra você ter uma ideia, a gente não tem site, a gente tem uma homepage que leva para o login da plataforma, ok? Tava muito curioso sobre isso, quando eu entrei no meu site de vocês, eu vi, peraí, será que tem algo errado aqui? Não Como tem. esses caras estão crescendo assim? Zero. Aí agora que eu fui atrás, né, em comum acordo com o Zé, de trazer uma empresa especializada em marketing digital para geração de leads qualificados. Aí a gente fechou um diretor comercial que começa agora conosco dia 1º, que é o Osvaldo, que já é conhecido, amigo também, e que tem um bom trânsito dentro dos departamentos jurídicos das grandes empresas. E a gente agora vai começar a acelerar isso para poder potencializar o nosso crescimento, né? A gente cresceu bastante em carteira. Agora a gente quer crescer em carteira e em diversificação de clientes, que também vai implicar em que ritos a gente vai atender, não só o juizado especial civil, mas também o ordinário, o trabalhista, o polo ativo, que a gente, né, o massificado contencioso está no polo passivo. A gente deve começar a criar, já estamos, né, para 2 grandes empresas fazendo a captura de distribuídos em parceria com essa ferramenta nova da Judite, que a gente justamente está estabilizando, monitorando aí, crescendo juntos. E aí a gente está, na verdade, no caminho da economia digital, que é o quê? É a desmonetização, é a gente ter cada vez mais eficiência tecnológica, de tal modo que Judite e Omnijus juntos conseguem entregar mais, custando menos. Então é mais dado, é mais acesso, é mais automação, é mais inteligência baseado em analytics, é mais inteligência artificial plugada, sem hype, com resultado concreto, objetivo, mensurável. Vou te dar um número. Com o documento que a gente recebe, a primeira triagem do processo, por um legal ops, que não precisa ser uma pessoa, um advogado formado para fazer, a gente levava 6 minutos e meio em média. Estou falando de média de milhares de processos, tá? Não é média de meia dúzia, é com relevância estatística. A partir do momento que a gente pegou aquele documento, geramos um resumo do processo por inteligência artificial, onde 20, 30, 40 páginas vira uma página. E depois pré-preenche aquele questionário, a gente caiu de 6 minutos e meio para 2 minutos e 50, e tendendo a chegar próximo de 2 minutos. Então essa é uma mensuração real do que é possível fazer de maneira objetiva, unindo a cadeia, né? Então, assim, se não tivesse a Judite indo lá buscar e atualizar, eu não teria o documento com movimento. Se eu não tivesse o documento com movimento, eu não poderia previamente gerar o resumo do processo. O questionário eu até poderia responder, mas aí ia depender de um humano ir lá buscar aquele documento de forma semi-automatizada, né? Não é totalmente manual, mas é semi-automatizada. Ou seja, os meus 2 minutos e 50 tendendo a 2, voltaria para 6. Facilmente. Ela conseguiu aí fazer agora 3 vezes mais ao mesmo tempo, né? Exatamente, com o mesmo recurso. E aí é que a gente tem o efeito da economia digital, né? Que é a desmonetização e a redução de custo em função da eficiência. Uma coisa que a gente admira muito em vocês é justamente isso que nos comentou agora há pouco. Está entrando agora diretor comercial para estruturar essa área. Agora está entrando um time de marketing digital. Agora que vocês estão desenvolvendo, né, o site, não é só aquela landing page com o acesso. Uhum. Mesmo assim, vocês já estão aí há anos no mercado, estão crescendo muito. E eu venho no mercado financeiro também, de análise de startups, de VC. E o que a gente mais vê é aquela startup que chega primeiro fazendo um site maravilhoso, investindo pesado. Aceita tudo, né? Exato, investindo em... Site lindo, maravilhoso. Time, né? de marketing, investindo pesado e em comercial, mas chega ali, não, a gente só pode lançar nosso produto, a gente só pode ir ao mercado quando tiver tudo isso já. Exato. Não, aqui a gente é é old fashion, né? Assim, a mesma cultura, não tem a ver com idade, mas é a mesma cultura que eu enxergo e posso falar isso por convivência, não é por opinião, com a Judite, que é não vender nada que a gente não tem certeza, 200% de convicção que vai entregar. E se errar, a gente assume o erro, entendeu? Então a gente dá a cara a tapa, como se diz, né? Não chega vendendo alguma coisa que não é verossímil, né? Que não é factível, né? E é por isso que a gente está indo passo a passo. Então, hoje o nível de sofisticação que a gente tem, que a Judite tem, que a gente se complementa, é baseado na busca pela entrega do que a gente está se dispondo a fazer, né? Por isso que naqueles primeiros 2 anos de MVP, inclusive, pela falta, né, de um parceiro desse patamar, até foi cogitado no início a montagem de RPAs, né, de bots próprios para busca. E foi abandonado. Por quê? Porque é uma tecnologia muito, muito, muito complexa, que demanda insights, né, sacadas que gerem uma maior estabilidade e segurança e que não existia na época. E aí a gente falou, não vamos entrar nesse meio não, porque não é o nosso métier. Nosso métier é
ser advogados. Eu não sou advogado, mas assim, sermos advogados. Prestar serviços de um marketplace jurídico. Isso não implica em eu ter que desenvolver monitoramento real-time de 91 sistemas de tribunais. É impraticável isso, né? Então a gente seguiu com o que tinha disponível e aí teve todos esses traumas que eu citei. Eu posso falar de cadeira que, olha, era caótico o negócio, assim. Então vocês chegaram até pensando nisso em desenvolver algo na área, né? Mas daí perceberam... Não, a gente cogitou, fez alguns testes, mas já abandonou de largada, dizendo, não é a nossa praia, nosso negócio é continuar aqui. Transformação digital de processos, né, de escritórios tradicionais num modelo que a gente tem, como a gente tem hoje de marketplace. E aí, nesse inteirinho, a gente gastou um bom dinheiro também, né, um bom investimento com outros fornecedores que prometiam, mas em números concretos, Fernando, ninguém nunca atingiu de forma consistente 60% do que a gente precisava em termos de abrangência e eficácia no monitoramento, dado, né, o tamanho do território, a quantidade de tribunais. E já com a Judite eu te dou o número, porque eu controlo, e assim que a gente tem essa troca, né, construtiva positiva, a gente chega a bater 97% em D+2 do movimento no tribunal. Então isso para mim é óbvio, tem um problema, caiu o sistema do tribunal, mudaram geral, porque saiu uma regulamentação XPTO do CNJ, às vezes isso acontece, ou mesmo alguma melhoria que é implantada, e toda implantação tem um pós-implantação com algum colateral que não foi possível prever, mas aí é que vem a segunda principal virtude do pessoal da Judite, que é rapidez, entendeu? Até a gente brinca quando tem alguma coisa que não é importante, que vai se alongar, mês que vem, outro, daqui 6 meses e tal, pô, já faz 6 e tal, outro dia eu tava brincando lá, né, pô, você é filho de elefante, né, já deu 1 ano, não nasceu ainda, mas é porque não é uma coisa crítica, não é relevante, é uma melhoria desejável, sabe, wishing list, não é uma coisa importante. Agora, quando assim, teve um problema que impacta na ponta, para tudo, foi o que aconteceu anteontem de madrugada, para ser mais específico, e tá superado, e vamos em frente. É engraçado, né, falando isso, porque mais cedo o nosso show ainda falou ali, que bom que essa madrugada a gente conseguiu resolver tudo já, né? Depois de gravar o podcast com tranquilidade. Exatamente. Olha, anteontem, a última mensagem a gente trocou às 2 da manhã, eu sei que o time, o Marco lá principalmente, foi até 5h40. Ontem, 2h30 também, ele mandando mensagem, deu certo, deu bom, ontem eu falei com o Marco, era 7h30 da manhã e tava acordado ainda, não tinha dormido em casa. É cruel. Não, mas o importante é que acho que essa construção faz parte de um processo que melhora cada vez mais o produto, entrega mais qualidade, entrega mais confiança, a gente consegue fidelizar mais, crescer mais juntos. Exatamente. Teve aquela frase que eu vontade de imprimir e colocar na parede da empresa fora que tu mandou no WhatsApp, quando a gente foi marcar o podcast, que era nascemos juntos, cresceremos juntos, algo assim. Exatamente, mas eu vejo isso como um processo natural, né, Fernando? Como eu falei agora há pouco. Vai ser inevitável que da mesma forma que eu recomendo dentro e fora, porque a gente não tem concorrente direto. A gente tem empresas, um negócio que presta serviços similares. Então, pra gente, se uma empresa ou um grupo ou um projeto estiver consumindo de vocês, pra gente, melhor ainda, né? Por quê? Porque tá ajudando vocês a crescer, vocês crescendo, a gente vai continuar recebendo um serviço de alta qualidade, com um preço compatível, né? E vice-versa. E vai acabar acontecendo que, olha, tem empresa aqui que tem uma carteira de 100 mil processos e não está satisfeito ou quer fazer um teste diferente. E aí, vamos lá, a gente fala com eles e a gente vai garantir para eles que, com a parceria de Judite e OmniJus, a gente consegue entregar um serviço que, se não for o melhor, é igual. Mas melhor que o nosso ninguém vai. Exatamente, a gente propõe. Mas aí, tanto vocês quanto a gente, né, tem esse cuidado de, como você comentou bem, né, no mercado de VC, pitch deck baseado em PowerPoint, etc. A gente não. A gente primeiro quer ter certeza que consegue fazer, consegue entregar, aí a gente coloca as propostas na mesa, negocia, cumpre. Se precisar repactuar por algo que seja imprevisível, né, ou imponderável, a gente vai fazer, mas sempre seguindo a linha para frente, né, cumprindo o que foi acordado. E eu acho que isso é mais importante até, se costuma... É até jargão nas áreas de RH, né? Mas assim, postura é uma coisa que não se treina. Skill, você investe, você capacita, você une diferentes perfis profissionais, você consegue aos poucos superar, mas valores, né? A forma de abordar e entregar o que você se comprometeu não tem igual. E para quem não é aventureiro como nós, né? A gente se dá bem.
Como diz lá um dos sócios lá que a gente brinca, né? É bagunçado, mas tem gerência. Cara, se tu pudesse dar uma dica para quem está agora querendo entrar no mercado, começando uma startup no meio jurídico, ou não também, qualquer meio, começando com esse cara, faz isso, não faz isso, porque vocês têm uma história muito boa, acho que, tu comentou aqui, a estratégia que vocês usaram desde o início, a gente, é a ideal para um negócio? Assim, aí eu vou falar da minha experiência pessoal, tá, Fernando? De mais de uma dúzia de startups. O tecnológico, a gente consegue atender de uma forma ou de outra, ok? Desde que, e aí vem de novo, de encontro com a questão de você não se propor a vender terreno na lua, como eu costumo dizer, né? Um passo de cada vez, comece pequeno, faça bem o simples, porque o simples, ao melhorar, depois melhorar, depois melhorar, depois melhorar, ele vai se tornar uma coisa confiável, estável e sofisticada. O maior erro que eu vejo, e aí para concluir, primeiro, querer ser mais real que a realidade, no sentido de desenhar um mapa de possibilidades e sair com isso como plano de negócio. Isso não é viável. A não ser que você tenha um VC por trás com centenas e centenas de milhões de dólares ou até bilhão, e mesmo assim isso não é garantia. A gente já viu o case, né, disso. Então, assim, comece simples. Então, trazendo para nossa realidade aqui, nossa proposta inicial era muito simples, era montar o Legal Ops, preenchendo informações estruturadas a partir do documento que a gente recebe do monitoramento. Como a Judite, a primeira etapa dela ali no lançamento ali em 2023 era fazer o monitoramento de processos em tempo real. Ela só começou a diversificar os produtos depois que isso estava feito, funcionando, estabilizado, se pagando. Mesma coisa a gente, entendeu? Então, o que eu falo muito para os empreendedores, né, que eu elogio, né, e pela coragem e pelo não comodismo, né, não ser uma pessoa que quer sair da zona de conforto, mas eu sempre digo duas coisas. Não saia desenhando o universo, sendo que você não saiu nem no jardim da sua casa ainda, você não conhece o terreno. Faça o básico simples, entendeu? Por quê? Porque o que eu vi ao longo da minha experiência profissional é que a única coisa que empreendedor com capital e muita ideia faz, com toda certeza, se ele não tiver cuidado com a velocidade e o tamanho dos passos que ele vai dar, é perder dinheiro, é torrar dinheiro. Todo mundo perde dinheiro no empreendimento, que, como eu disse, né, nem tudo que a gente faz dá certo. Às vezes a gente erra e a gente aprende muito com o erro. Então é o custo de R&D de errar, mas medindo o passo que você vai dar. Senão não se chega em lugar nenhum. Eu podia falar, não, a gente vai ter uma IA que vai substituir o escritório, que vai fazer o Legal Ops, que... Aí, assim, pô, a ideia é legal, mas assim, você sabe como que é construído uma IA, um LLM? Você sabe como se faz para treinar um Large Language Models com a hermenêutica do direito num país que nem o Brasil, que a jurisprudência de ontem já não vale hoje? Então vamos devagar. É possível? Possível tudo é. Se é atrativo ou viável é outra conversa. Então um passo de cada vez. Então, cara, se tu puder contar pra gente, assim, um case ou alguns cases específicos que vocês enxergam que foram fundamentais pro sucesso de vocês até agora, conta um pouquinho pra gente mais, né, de algumas curiosidades desse caminho. Como o Minijust teve de maior desafio foi mais dentro de casa mesmo, nessa questão de parceria, de ter o parceiro certo. Até a chegada da Judite não tínhamos. E isso fazia a gente gastar uma energia, né, ter um overhead muito grande para tentar suprir essa deficiência do nosso modelo de negócio. Eu acho que assim, o grande slam foi esse, né? Se fosse comparar com tênis. Agora, internamente, a gente também teve o amadurecimento de conseguir montar uma equipe coesa. Então, a mesma coisa que a gente construiu com a Judite, a gente construiu dentro de casa. Uma equipe coesa em termos de objetivo, engajamento, etc., né? E com o cliente, desafios do tipo assim... será que vocês conseguem fazer esse tipo de esteira, automação, né, de montar um modelo de marketplace um pouquinho diferente, por exemplo, para eu tratar ofícios que chegam em papel ainda de um bureau de crédito?
me dá 2 dias. Aí volta lá com a proposta, com o preço acessível e com todos os benefícios garantidos, né? Do monitoramento, do preço, do Big Data, da estratégia. Então a gente teve isso com alguns clientes de segmentos diversos, mercado financeiro, né? Então banco, birô de crédito, com operadora de telefonia, móvel, com grandes grupos da área de educação e por aí vai. E a gente conseguiu responder sempre a contento, né? Mas a gente só conseguiu sair entrar no pós-MVP, ou seja, no amadurecimento e no crescimento, depois que a gente conseguiu justamente unir forças, que para mim é isso, né? O resultado, o lucro é consequência do unir forças, engajado no mesmo propósito, kimono aberto, trazendo na mesa o que tá bom, o que tá ruim, e se ajudando e trocando experiência, e assim a gente segue. Então, não porque a gente tá aqui no podcast da Judite, mas é um divisor de águas também, né? Num mercado que até 2 anos atrás, não, talvez por coincidência, mas nem tanto, era muito imaturo, né? Hoje ainda tem muito hype em cima de IA, já tá um pouquinho mais bola no chão, já tem desembargador e juiz dizendo, olha, cuidado, e eu avisava, não confie em tudo que você ouve, né? E isso ajuda bastante. Então, estar num mercado emergente como o jurídico no Brasil, que é complexo, que é instável, e criar soluções tecnológicas que tragam valor concreto, eu acho que não tem um case melhor que esse, cara. Assim, o resto vai ser consequência. A gente está em mar aberto, né? Como se diz no jargão de produto, né? A gente está em mar aberto, está formando mercado. Não por isso teve a premiação como fintech de uma empresa que não é fintech, que não faz transação financeira, mas na verdade ela não faz a transação financeira da ponta. Mas ela monta, do mesmo jeito que o Minijus, a cadeia, né, o ecossistema, na verdade, né, a cadeia de serviços e entregáveis que permite que uma fintech atue num determinado setor, seja no crédito de varejo ali no retail, seja no mercado de administração pública de precatório, seja no mercado de crédito de contencioso judicial, de grandes negócios ou de menores, mais pulverizados. Então, assim, isso já está começando a mexer, em algum momento vai entrar como... A IA começou na década de 50, os algoritmos são da década de 50, mas aí ela teve um período de crescimento, aí um inverno, aí um outro período, aí um inverno, até chegar 60 anos depois no que a gente está vivendo agora. E ainda assim tem um longo caminho pela frente. Eu posso falar tecnicamente que tudo que você ouve corta pela metade. Não que não é possível, mas que estão fazendo um pitch super valorizado do que é real. O pitch geralmente é o que ele quer fazer, o que ele acha que consegue em 10 anos. Assim, a diferença do sonho para a realidade é você conseguir entregar, né? Por isso que o ideal é como nós, passinho por vez, consistente, mais um, às vezes dá 2, dá uma tropeçadinha, aí equilibra de novo, segue mais uma, e assim vai. E aí, consistentemente, a gente está construindo essa história aí que tem muito potencial. Eu espero poder ainda, daqui 5 anos, 10 anos, olhar para trás e falar, porra, cara, ó, lembra que a gente passou? E como hoje a gente está com 2 anos de história e já tem história para contar. Daqui 10 anos vai olhando para trás e vai estar olhando para trás, para os últimos 2, para os 4, para os 5, porque vai ter muito problema ainda para resolver para frente, que a gente vai fazer isso juntos, né? Assim esperamos e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, Fernando. Com certeza. Mas então, Alexandre, cara, muito obrigado hoje por ter vindo aqui. É uma honra poder falar contigo, saber que a gente tem um parceiro tão próximo. Assim, eu acho que é o tipo de coisa que motiva a gente que trabalha todos os dias, né? Fazer uma entrega legal. Claro. A gente tá, muito obrigado mesmo, foi um prazer. Prazer foi meu, Fernando. Agradeço vocês também mais do que pela capacidade, mas pela boa fé, que isso, como eu disse, problemas técnicos e skills são complementáveis, treináveis, mas engajamento e objetivo comum, não. Isso nasce naturalmente e a seleção natural vai dizendo quem fica e quem não fica. E a gente vai ficar. Ficamos, já estamos. Estamos aí. Tá bom? Obrigado. Valeu. E muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora. Se você quiser saber mais, clica no link abaixo, entra na nossa comunidade, se inscreva na newsletter, acesse nosso site e siga a gente nas nossas redes sociais.